Olá, irmãos. Nós vamos dar continuidade ao estudo da Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Nós vimos até o capítulo 10, que Hebreus trata da superioridade de Cristo, e que muitos judeus tinham se convertido ao cristianismo e estavam retornando por conta da perseguição. E Hebreus vai nessa linha de dizer que não vale a pena voltar, porque a salvação não é pelas obras da lei, a salvação se dá pela fé em Jesus. A superioridade de Cristo é muito maior do que tudo. Ele fala da centralização da pessoa de Cristo. No capítulo 1, nós vimos a questão da fé. Ele fala da fé dos primeiros crentes, dos patriarcas, de Moisés e dos israelitas de Canaã. Agora, no capítulo 12, ele vai tratar que devemos imitar o exemplo de Cristo. Ele é o nosso paradigma, é a nossa referência. Pois foi perseverante em meio às provações. Jesus ele tinha duas naturezas, humana e divina. E Jesus ele veio com natureza humana e divina, mas ele foi à cruz com natureza humana. Ele foi cumprir o plano de salvação traçado antes da fundação do mundo, morrendo de forma substitutiva em nosso lugar. E, como natureza humana, ele passou por muitas dificuldades, provações, mas ele foi firme, ele foi perseverante em tudo isso. Ao ponto de chegar à cruz e dizer, está consumado, aquilo que nós planejamos junto ao Pai, antes da fundação do mundo, eu cumpri. E ele, quando conclui, ele entrega o Espírito ao Pai. É isso que ele nos traz aqui para nós, nesse capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, que ele fala daquelas testemunhas que deram, testemunhas que demonstraram a fé em Deus, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, que são os compromissos mundanos, com essa vida mundana, esse valor temporal predominante sobre o valor eterno. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E a carreira que nos está proposta, o nosso foco é Cristo Jesus. Porque não há salvação fora de Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumação da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, de vergonha ou de desonra, e estar assentado à destra do trono de Deus. E aqui nós vamos entender que o autor e consumador da fé, que é Jesus. Então nós vamos entender que, da mesma maneira que o judeu se salvou, ou que se salva, o gentil também se salvou e se salva. Não há mais diferença da salvação entre judeus e gentios. Todos se salvam da mesma maneira. Os judeus, os nossos primeiros pais, colocando a fé no Messias que viria e nós no Messias que já veio. Mas a salvação sempre se dá pela fé no Messias. Não é por obra da lei. A obra da lei não salva ninguém. E Jesus, ele veio, ele morreu, ressuscitou, fez aquilo que estava programado antes da fundação do mundo. Ele veio morrer por nós, trazendo a graça salvadora. Ele sobe aos céus, ele manda o Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, para produzir em nós um novo nascimento, sem o qual ninguém verá a Deus. Ele continua dizendo, considerai, pois, atentamente
aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ou seja, aqui ele dá o exemplo de não desistir da corrida da perseverança. Nós vamos passar nessa caminhada de fé por provações, por tribulações, mas nós temos que ter a segurança em Cristo Jesus que Ele está ao nosso lado, que Ele está nos guiando através do Espírito Santo, nos protegendo. Ele nos amou primeiro e que Ele é o exemplo para nós de perseverança diante de tudo que Ele passou. Então, desistir da corrida jamais. Mas ele vai falar aqui que as provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Ou seja, a provação, irmãos, é uma coisa que Deus revela o amor paternal por nós. Porque nós, na regeneração, uma vez justificados, e no processo de santificação, nos tornamos filhos de Deus, filhos adotivos, co-herdeiros com Cristo, irmão de criação. Jesus é nosso irmão mais velho. Então, as provações para com nós, os regenerados, ela nos revela o amor paternal do nosso Pai Celestial para com nós, filhos adotivos. Ele vai dizer, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tem resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como os filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreza a correção que vem do Senhor, nem desmaio quando por ele foi reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Aqui é interessante, meus irmãos, é que a mensagem é essa, é que Deus, ele corrige a quem ama. Deus corrige a quem ama. E nós não devemos menosprezar a correção que vem de Deus. E ele faz uma analogia, porque diz assim, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como os filhos. Por quê? Pois que filho há de que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, nós vamos ver que ele vai fazer uma analogia com o nosso pai terreno. Ele diz assim, além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigia e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? É uma analogia que o nosso Pai terreno, ele nos corrige. Por que ele faz isso conosco? Por que o Pai, nosso Pai terreno, ele nos exorta, ele produz em nós, muitas vezes, sofrimentos, né? Porque ele quer o melhor para cada um de nós. Ele quer que nós sejamos pessoas idôneas. Da mesma maneira, se o nosso Pai terreno quer isso de nós, imagina o nosso Pai celestial. Ele quer muito mais. Pois ele diz, pois eles não corrigiam por pouco, pois eles nos corrigiam por pouco tempo. Evidentemente que chega uma idade, né? Uma idade madura, essa correção não é como na nossa infância, na nossa juventude, evidentemente, que uma pessoa madura já é diferente. Segundo o melhor lhes parecia. Mas Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, a correção de Deus, ele nos dá uma maneira de nós participarmos da sua santidade, um dia estar com ele por toda a eternidade. É esse processo de santificação que faz parte também da nossa vida para um dia estar com o nosso Deus.
A palavra de Deus diz, sem a santificação ninguém verá Deus. Nós precisamos da regeneração, que é um ato de Deus, a justificação, que é um ato também de Deus, mas a santificação é um processo. Depende da nossa caminhada de fé, do nosso comportamento, da nossa prática de vida. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Isso é uma realidade. A correção, a disciplina, ela dói. Ela traz, né, a quem está sendo corrigido, a quem está passando por isso, é motivo de sofrimento, mas sim de tristeza. Mas ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercitados, fruto de justiça. E isso faz com que nós vamos andar reto diante do Senhor. Nós vamos ver que as pessoas vão sentir em nós a presença de Deus. Por isso, restabelecei as mãos decaídas, os joelhos trôpicos, ou seja, aqueles que andar com dificuldade, e fazer esses caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então aqui ele faz essa analogia, né, do Pai, nosso Pai Celestial, com o nosso Pai terreno. E nessa analogia é a questão da exortação e da correção, que a correção do Pai Celestial é curta, mas do Pai terreno é curta, mas do Pai Celestial é aquele que nos traz fruto pacífico, aquele que vai fazer com que nós tenhamos um dia, né, com Ele por toda a eternidade. A partir do versículo 14, ele vai fazer a exortação à paz e à pureza. Olhe que o autor de Hebreus, ele está aqui mostrando a todos esses que estão querendo retornar ao judaísmo, que eles estão fazendo uma coisa ruim, porque não há salvação por obra da lei, que a salvação somente se dá por Jesus Cristo. E seguir a paz com todos e a santificação. A santificação como um processo, como uma prática nossa de vida, nessa caminhada de fé, para terminar a caminhada em Cristo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não há salvação também sem a santificação. Por isso que ele chama a atenção aqui no início, no capítulo 12, o exemplo de Cristo perseverante no meio das provações, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. A graça de Deus é um favor imerecido. Nós não merecíamos o que Ele fez por nós, que Ele nos amou ainda pecadores. Mas o seu amor é tão grande que Ele morreu no nosso lugar. Por isso que Ele é justo. Porque Ele sabia, quando Ele criou os nossos primeiros pais, que eles iam pecar. O salário do pecado é a morte, e todos nós teríamos morte eterna. Mas Ele, na sua justiça, Ele veio trazer a graça salvadora como fundamento da salvação. A graça de Jesus é a causa da salvação. Sem ela, ninguém tem salvação. Mas essa graça recebemos pela fé em Jesus. Uma vez que nascemos de novo, nós somos vivificados pelo Espírito Santo e temos a capacidade de ter fé e nos arrependermos, colocar agora a fé em Jesus Cristo. Nem haja alguma raiz de amargura, que é transgredir as regras sagradas, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto
rendeu o seu direito de progenitura. Ou seja, o repasto aqui é aquela porção de alimento, ele troca seu direito de progenitura, que era importante naquele contexto judaico, ser o primogênito, de uma importância muito grande, e ele vende, né, por um prato, né, ele chama aqui de repasto. Pois sabeis também que, posteriormente, que rendo herdar a bênção foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrima tivesse buscado. Tem aqui duas situações que ele deve estar contando. Primeiro, ele vem da progenitura. E o segundo, né, é a questão que Isaac não o abençoa. Mas agora ele vai fazer um contraste entre o Sinai e Sião. A diferença entre Sinai e Sião. Sinai aqui representando a lei que Deus deu a Moisés. E Sião, o sacrifício de Jesus na nova aliança. Então vamos dizer que Sinai representava a velha aliança e Sião a nova aliança. O sacrifício de Jesus na cruz, na nova aliança. Ora, não tende chegado ao fogo palpável de ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade. E ao clangor da trombeta, ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhe falasse mais. Pois já não suportavam o que lhe é desordenado. Até o animal, se tocar o monte, será apedrejado. Então, o fato é que na velha aliança, lá no Monte Sinai, né, quando ali Moisés sobe e Deus deu ali a Moisés as leis, com mandamentos e exigências. E ali nós vamos ter uma experiência. Ali o povo teve medo pelos trovões, pelo fogo dos relâmpagos, e tinha um limite para chegar até o monte, né? E ali na velha aliança, a justificação se dava pelas obras da lei. E nós sabemos que as obras da lei não salvam ninguém. Porque tem 613 mandamentos, mais os 10 que ninguém consegue cumprir. Até porque dos 613 mandamentos, muitos deles se referem ao cumprimento no templo de Jerusalém. E o templo foi destruído. E como você vai conseguir cumprir esses mandamentos se o templo foi destruído? E alguns têm subjetividade que você também não consegue cumprir. Mas o fato é que quando ele vai para Sião, onde Jesus fez um sacrifício na cruz em nosso favor, aqui é a nova aliança, vamos entender que a lei foi cumprida na pessoa de Jesus. Ele diz, mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e às incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, e à igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus o juízo de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala das coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Aqui vamos ver que a nova aliança era perfeita, enquanto a velha aliança era imperfeita. Porque na velha aliança ela era repetida anualmente. E somente o sumo sacerdote tinha acesso ao lugar santo dos santos, onde ficava a arca da aliança. Na nova aliança, o sacrifício foi único, foi feito uma única vez. Ali é como Jesus estivesse derramando o seu sangue no propiciatório. Ele fez uma única vez por todos nós. E ali, em vez de medo, tem amor. Ali você pode se aproximar, porque lá na velha aliança não tinha aproximação. Aqui tem, porque o véu se rasgou. E todos nós agora temos acesso a Deus através de Jesus. A comunhão, a perdão, a salvação agora pela fé em Jesus. Não é pela obra da lei.
Ou seja, nós temos acesso livre a Jesus através do Pai. Então aqui nós temos um contraste entre o Sinai e Sião. O Sinai, a antiga aliança, ou seja, a salvação se dava pelas obras da lei, havia separação e medo. Ao passo que aqui no Sinai, e agora em Sião, na nova aliança, salvação pela graça através de Jesus, como fundamento da salvação, redenção e comunhão. É diferente, muda tudo. Associado à crucificação de Cristo, a Jerusalém celestial, é amor e não condenação. É isso que ele traz para nós aqui nesse texto. Ele continua no versículo 25 dizendo: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Aqui está falando de Jesus. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que desviamos daquele que do céu nos adverte. É interessante que os evangelhos, os 4 evangelhos, eles falam do ministério de Jesus aqui na terra. Mas Hebreus, ele fala do ministério de Jesus no céu. É como se esse evangelho estivesse ocorrendo no céu. É isso que ele quer aqui trazer para nós. E recusar ouvir quem divinamente nos adverte. E ele vai dizer aqui: aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todos farei abalar não só a terra, mas também o céu. Na vida de Jesus, nós vamos entender que os céus e a terra serão abalados. Não é só a terra, até o céu será abalado. Quando nós vamos para 2 Pedro, diz o seguinte, diz assim, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, ou seja, ninguém sabe o dia nem a hora, do qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados, também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas. Ou seja, quando Jesus voltar a segunda vez, vai ser atingido o céu e a terra. É por isso que Isaías 65 fala no novo céus e nova terra. Em Apocalipse fala em novos céus e nova terra, que será tudo reformulado. Será tudo reformulado. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. É aquele que nós acabamos de ler em 2 Pedro, versículo 10. E ele vai concluir esse capítulo dizendo: por isto, recebendo nós um reino inabalável, que é o reino dos céus, quando Jesus voltar, é a conclusão do reino de Deus. O reino de Deus começou com a primeira vinda de Jesus, quando nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós já começa o reino de Deus, nós já usufruímos desse privilégio de ter Deus dentro de nós. E quando Jesus voltar pela segunda vez, nós temos um reino inabalável, um reino eterno, que não terá fim. Retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. É importante que nós tenhamos uma prática de vida em consonância com a palavra de Deus. É importante que nós façamos a obra do Senhor de forma excepcional e não relaxadamente. Porque a palavra de Deus diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus, ele é juiz. Ele é amor, mas também é juiz. Nós sabemos que hoje nós vivemos um momento ao juízo parcial de Deus com misericórdia.
Mas quando Jesus voltar pela segunda vez, não há mais misericórdia. É o juízo final. Ou seja, é juízo final, onde haverá novos céus e nova terra para aqueles que morreram em Cristo, e lago de fogo, ou seja, segunda morte, para aqueles que morreram sem Cristo. É isso que ele nos mostra nesse capítulo. Que Deus nos abençoe sempre.